Nesse vídeo vamos ver quem é considerado trabalhador rural para obtenção de aposentadoria como segurado especial pelo INSS, e quais os outros tipos de trabalhadores rurais, e como podem usar o tempo de trabalho no campo para obter aposentadoria. Quem é considerado trabalhador rural pelo INSS? Para fins de aposentadoria rural, a lei considera segurado especial a pessoa física residente no imóvel rural, ou em aglomerado urbano, ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros. São incluídos nesse conceito o produtor rural em regime de economia familiar em pequena propriedade, o seringueiro e o pescador artesanal, bem como os familiares do pequeno agricultor que colaboram nos trabalhos agrícolas. Mesmo que exerceu trabalho rural durante uma parte de sua vida laboral, pode utilizar esse tempo para aposentadoria, como veremos a seguir. Quais os requisitos para requerer aposentadoria rural? De acordo com o INSS, o benefício é devido ao cidadão que comprovar o mínimo de 180 meses trabalhados na atividade rural, além da idade mínima de 60 anos, se homem, ou 55 anos, se mulher. O segurado especial, agricultor familiar, pescador artesanal e indígena, para solicitar a aposentadoria por idade e ser beneficiado com a redução de idade para trabalhador rural, deve estar exercendo a atividade na condição de segurado especial, ou seja, rural, quando fizer a solicitação ou quando implementar as condições para o recebimento do benefício. Os empregados, contribuintes individuais e trabalhadores avulsos rurais também têm direito à redução da idade mínima exigida para a aposentadoria por idade, se todo o tempo de contribuição realizado for na condição de trabalhador rural. Caso não comprove o tempo mínimo de trabalho necessário como segurado especial, o trabalhador poderá solicitar o benefício com a mesma idade do trabalhador urbano, somando o tempo de trabalho como segurado especial, rural, ao tempo de trabalho urbano. Quem é trabalhador rural de economia familiar ou pescador artesanal pode se aposentar sem ter contribuído para o INSS, mas deve comprovar ao menos 15 anos de atividade em agricultura familiar ou pesca artesanal. O valor da aposentadoria rural é de um salário mínimo. Como comprovar o tempo rural do segurado especial, trabalhador rural? Como não possuem carteira assinada, os segurados especiais precisam comprovar a atividade por meio de autodeclaração de atividade rural, além de outros documentos, como declaração de sindicatos que representem o trabalhador rural, contratos de arrendamento, cadastro no INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e notas fiscais de entrada de mercadorias. A Lei de Benefícios traz alguns documentos que são admitidos para provar a atividade rural, e outros que a Justiça entende que podem ajudar a comprovar. Vamos ver alguns exemplos. Contrato de arrendamento, parceria, meação ou comodato rural, cujo período da atividade será considerado somente a partir da data do registro ou do reconhecimento de firma do documento em cartório, além de outros mencionados na legislação interna do INSS. Como funciona para trabalhador rural que não é especial? Os trabalhadores rurais que não se enquadram nas regras de segurado especial, empregado rural, trabalhador avulso ou contribuinte individual, não podem se aposentar sem contribuir. Eles têm de fazer contribuições ao INSS por pelo menos 15 anos, como qualquer outro trabalhador urbano. A vantagem deles é que se aposentam por idade com 5 anos antes. A regra dos trabalhadores em geral é 65 anos para homens e 60 para mulheres. Esses trabalhadores rurais podem se aposentar com 60 anos de idade, homens, e 55 anos, mulheres, mas sempre precisam ter contribuído por 15 anos no mínimo. O valor do benefício também pode ser maior do que um salário mínimo. Ele leva em conta a média salarial do segurado. Quem já trabalhou em agricultura ou pesca no passado, mas depois mudou de atividade, ainda pode usar o período rural na contagem do tempo de contribuição para pedir a chamada aposentadoria híbrida. O que mudou com a reforma da Previdência feita em 2019? A principal mudança com a reforma foi com relação ao valor dos benefícios de aposentadoria rural para o empregado rural, para o trabalhador rural avulso e para o contribuinte individual rural. O benefício passou a ser calculado considerando-se no final do cálculo apenas 60% do salário de benefício, com um acréscimo de 2% por tempo mínimo trabalhado. Veja o conceito legal de cada um abaixo. Empregado rural. O primeiro grupo de trabalhadores rurais são aqueles que habitualmente prestam serviços subordinados a empregador, em prédio rústico ou propriedade rural. Contribuinte individual rural. Há ainda os trabalhadores rurais que prestam serviços, sem vínculo de emprego, de forma eventual, a uma ou mais empresas. Trabalhador avulso rural. Uma terceira possibilidade é a do trabalhador rural avulso.
Esses trabalhadores prestam, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviço de natureza urbana ou rural, com a intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra ou sindicato da categoria. Nesse vídeo vimos quais os tipos de trabalhadores rurais considerados pela lei para obtenção de aposentadoria rural, com destaque para os considerados segurados especiais, que precisam comprovar apenas tempo de trabalho rural para obter o benefício. Obrigado por assistir e não esqueça de deixar o gostei.